E aí galera, eu sou o Tio Jorge, trazendo a energia lá em cima pra falar do capítulo 1140 de One Piece. Se você achou que a aventura do Luffy já tinha chegado ao limite, é melhor se preparar, porque esse capítulo é pura adrenalina. Antes de tudo, já deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque aqui a gente não para de trazer conteúdo insano. E me conta uma coisa, qual foi o momento que fez você gritar "não acredito" enquanto lia? Deixa sua resposta nos comentários e vamos trocar uma ideia. Agora chega de enrolação e vamos nessa. A batalha entre Luffy e Scopegaban pela chave que pode libertar o Príncipe Lock começa e termina no capítulo 1140 de One Piece. Luffy foi solicitado a entrar em sua forma do Guia 5, e com isso Scopegaban se rende. Além disso, tivemos a introdução de dois novos cavaleiros sagrados invocados em Obaf para substituir Figland Shamrock. A aparência deles definitivamente não era o que a gente esperava. Ou melhor, vindo do Oda, talvez seja exatamente o que deveríamos esperar. Mas será que o Luffy realmente precisava apelar para sua forma mais poderosa? Será que Oda foi o maior inimigo do hype ao tirar Scopegaban e Figland Shamrock desse arco? Eu sei que o calor tá insuportável, mas não precisava desse banho de água fria, né? Vamos falar sobre o capítulo 1140 de One Piece. O capítulo começa com o início da batalha entre Luffy e Scopegaban pela chave que pode libertar Lock de sua prisão. Depois de ser provocado por Gaban, Luffy decide partir para o ataque, mas Gaban rapidamente desvia de seus golpes inúmeras vezes, mostrando seu domínio sobre o hack da observação. Em seguida, Gaban faz exatamente o que eu esperava. Usa a própria chave para dar uma pancada na cabeça do Luffy. Ele então envolve a chave com o hack do armamento e amassa o Luffy no chão. A gente até consegue ver os raios negros de hack sendo emitidos da chave enquanto o Luffy vira um pastel. Pelo jeito, o velho ainda tá com tudo nesse fim de carreira. Mas algumas pessoas têm atribuído essa cena não apenas ao uso do hack do armamento, mas também à infusão do hack do Conquistador nesse golpe. E aqui entra a velha discussão sobre o conceito de hack e suas representações visuais. Por um lado, faz sentido acreditar que Gaban possui o hack do Conquistador e consegue infundi-lo em seus golpes, assim como Rayleigh fez ao chegar em Amazon Lily. Afinal, se ambos foram apresentados com o mesmo grau de importância, ou até um possível nível de força semelhante pelo Oda, é razoável supor que essas duas figuras, ao lado de Roger, Scopegaban e Sylvester Rayleigh, tenham um nível de poder equivalente. Esse argumento fica ainda mais forte quando observamos que a chave emitiu raios negros de hack antes mesmo de entrar em contato com o Luffy. E pelo que vimos no arco de Wano, esse fluido de hack que antecede um golpe costuma ser característico do uso da infusão do hack do Conquistador. Atenção, aqui não estamos falando da explosão de hack que ocorre após o choque do golpe, mas sim dessa cauda fluida de hack que precede a ação. Isso ficou mais evidente quando Luffy começou a fundir o hack do Conquistador em seus golpes. Foi apenas quando ele passou a entender e aplicar esse conceito que esses raios de hack começaram a aparecer antes de executar suas técnicas. No entanto, ao longo do mangá, já vimos algumas exceções a essa regra, já que o conceito de hack vem sendo constantemente atualizado. Portanto, eu não diria que a cena de Scopegaban é uma certeza, mas sim uma promessa. Embora não consigamos ver uma grande cauda de hack fluindo da chave que Gaban segura neste capítulo, ainda assim, há um leve traço de hack saindo da chave antes dele desferir o golpe. Além disso, considerando que Gaban é um personagem tão importante quanto Rayleigh, de acordo com Oda, é justo que ele também possua o hack do Conquistador e a capacidade de infundi-lo em seus ataques, assim como Sylvester Rayleigh. Seguindo no capítulo, Gaban continua provocando Luffy de todas as formas possíveis, alegando que Shanks é um egoísta por apenas ter emprestado o chapéu de palha, em vez de entregá-lo a Luffy de uma vez por todas. Em seguida, Gaban soca e empurra a chave goela abaixo do Luffy. Engole essa, né? E para completar, decide sacar seus dois machados que parecem ter surgido do nada, já que em nenhum momento eles estavam visíveis com ele. Nesse momento, Gaban se prepara para desferir uma sequência de cortes com seus machados. Zoro, em um ato desesperado, avisa Luffy para desviar e se joga na frente para protegê-lo. Os cortes atravessam o castelo, chegando até mesmo a cortar uma nuvem próxima. Esse é um detalhe que pode passar despercebido, então vamos lá galera. Vi algumas pessoas comentando que Zoro usou o hack da observação avançada ao alertar Luffy sobre os cortes, mas precisamos tomar cuidado para não banalizar essa habilidade achando que qualquer previsão equivale a um hack da observação avançada. Estamos acostumados a pensar que o hack da observação avançada é uma visão do futuro, mas devemos lembrar que qualquer forma comum de hack da observação já implica uma visão do que está por vir. Um bom exemplo disso é como Enel e seus sacerdotes previam cada movimento com precisão. Fulano vai dar um soco pela direita, agora vai dar um chute pela esquerda, e assim por diante. Neste caso, Zoro apenas previu o que estava prestes a acontecer. Gaban já estava com o machado levantado, prestes a atacar Luffy. Logo em seguida, vemos Zoro decidindo se juntar à luta ao lado de Luffy, que já havia ativado sua forma Gear 5. Gaban observa, impressionado com a aparência transformada de Luffy.
e no momento em que os dois se preparavam para atacar o velho por trás, ele surpreende ao jogar os machados no chão, se render e entregar a chave a Luffy. E não para por aí. Logo em seguida, Gaban anuncia que vai embora, dizendo para que procurem por ele antes de deixarem Elbaf, quando o país estiver seguro. É impressionante como Oda conseguiu ser tão inimigo do hype em apenas uma página. A luta foi extremamente curta, e Luffy nem chegou a ser realmente pressionado a ponto de precisar entrar no Gear 5. Quando ele enfrentou Kizaru, por exemplo, ele teve que usar o Gear 4 primeiro, e foi completamente dominado pelo Almirante, como era de se esperar. Depois disso, sim, ele se viu na obrigação de ativar o Gear 5, mas aqui, parece que ele ativou essa forma só para apressar a trama. É verdade que Luffy já entrou no Gear 5 sem uma necessidade extrema antes, mas normalmente existe algum gatilho que justifica essa transformação nos momentos certos. Como quando ele se empolgou ao lutar com a Bonnie, por exemplo, onde ele entra para fazer um combo. Mas aqui, tudo parece ser apenas uma maneira de acelerar a história. E para completar, a expectativa de que Gaban pudesse ser um mentor para Luffy ou ensinar algo novo foi completamente frustrada. Agora, parece que o velho ficará de fora do arco daqui pra frente, servindo apenas como mais um banho de água fria na nossa expectativa. Desde o início do arco, um mistério foi criado em torno da identidade de Gaban, apenas para ele aparecer em um único capítulo e não fazer mais nada pelo resto do arco, exceto retornar no final. Não houve uma luta significativa, um mini treinamento ou qualquer envolvimento dele ao longo da trama. Eu entendo que a temperatura dos acontecimentos está alta, mas não precisamos de tanta água fria, Oda. Pensando de forma racional, a participação de Gaban nesse momento específico, ao entregar a chave para Luffy, foi completamente irrelevante. Se ele tivesse simplesmente guardado a chave em um cofre ou em uma jaula e pedido a Luffy para arrombar, teria cumprido exatamente a mesma função. No entanto, se formos especular um pouco mais, talvez Gaban saiba que Lock pode se tornar um aliado e por isso entregou a chave a Luffy com tanta facilidade. Pense bem, Gaban vive em Elbaf há mais de 20 anos e tem uma família lá. É improvável que ele deseje ver o país mergulhar em ainda mais caos do que já está. Portanto, não faz sentido ele entregar a chave tão facilmente, a menos que acredite que Lock trará benefícios e não mais problemas. Mesmo que Gaban não tivesse condições físicas de impedir Luffy em sua forma Gear 5, ele poderia ter tentado de forma mais decidida, como fugindo com a chave ou tentando convencer a tripulação a não deixá-lo sair da prisão. Mas não. Tudo pareceu mais um teste para que Gaban pudesse ver o Gear 5 em ação e confirmar que Luffy era realmente a pessoa que Roger havia esperado. Eu realmente duvido que Lock seja completamente inocente em relação a tudo o que dizem sobre ele. No entanto, aos poucos estou começando a me convencer de que ele pode, pelo menos, ser inocente do assassinato de seu próprio pai. Se Gaban tem alguma noção disso, ou pelo menos acredita nessa possibilidade, talvez isso explique porque ele entregou a chave a Luffy de forma tão rápida. Gaban pode estar convencido de que Lock não representa, no fundo, um grande problema. Seguindo essa linha de raciocínio, faz sentido que Gaban tenha dado a chave sem muita hesitação. No entanto, da perspectiva de Luffy, eu realmente acho que ele poderia ter prolongado a luta até finalmente entrar em sua forma Gear 5. O momento foi muito rápido e teve pouquíssimo impacto, especialmente considerando o hype que Oda vinha construindo desde que apresentou a silhueta do personagem. Sabemos que Oda não gosta de perder tempo com lutas, pois sempre há uma infinidade de outros elementos a serem desenvolvidos ao longo do arco. Muitas vezes, ele opta por deixar as lutas em segundo plano, mas neste caso, o personagem e o momento foram muito hypados por Oda apenas para resultar em algo tão breve e decepcionante. Além disso, é importante mencionar que a identidade gigante, Rod, quase revela a verdadeira identidade de Gaban, mas este o impede de falar mais do que deve, pelo menos por enquanto. Isso pode significar duas coisas. A primeira possibilidade é que Gaban seja um antigo membro dos Piratas de Roger, informação que já sabíamos, mas que foi reiterada no capítulo passado. No entanto, essa revelação não chegou ao conhecimento de Luffy, Zoro e Nami, portanto essa é uma informação que eles ainda não têm. A segunda possibilidade é que, além de ser um ex-integrante dos Piratas Roger, Gaban também pode ter acesso ao último Road Poneglyph. É interessante notar que Gaban possui uma cicatriz no rosto que se assemelha a uma queimadura, o que o torna um candidato plausível para ser o homem marcado pelas chamadas. Se esse for o caso, a frase de Gaban convidando o bando a visitá-lo antes de partirem do país faz ainda mais sentido. Normalmente, são nos momentos finais de cada arco que ocorrem as grandes revelações que influenciam o desenrolar da história, como a descoberta de um novo Poneglyph. Ou seja, quando Elbaf finalmente estiver seguro, Gaban pode se sentir à vontade para revelar o último Road Poneglyph que falta para Luffy concluir sua jornada. Essa pode ser a razão pela qual ele deseja reencontrar o bando ao final deste arco.
Dando sequência ao capítulo, vemos novamente os Cavaleiros Sagrados e Gunko, que estão prestes a invocar mais 2 cavaleiros em Elbaf. Com este capítulo, começamos a entender melhor como funciona a habilidade de invocação através desse círculo demoníaco. Descobrimos que os Cavaleiros Sagrados, como Gunko, também são capazes de utilizar essa habilidade, e não apenas os Gorosei. Isso significa que qualquer um que possua essa mesma fonte de poder pode fazê-lo. Um detalhe importante que complementa essa ideia é a fala de um novo Cavaleiro Sagrado que afirma que apenas aqueles que possuem tal marca podem atravessar o abismo. Acredito que estou abrindo uma nova passagem aqui. Essa marca provavelmente se refere às habilidades compartilhadas por Imo, e talvez exista uma marca literal no corpo de cada um daqueles que compartilham esse poder. Isso me lembrou muito a marca negra de Harry Potter, que simbolizava a conexão de Voldemort com seus Comensais da Morte. Eles praticavam as artes das trevas e possuíam uma tatuagem no antebraço esquerdo como símbolo de servidão ao Lord Voldemort. Nesse contexto, as artes das trevas fariam alusão aos poderes demoníacos usados por Imo, seus seguidores, os Cavaleiros Sagrados e também pelos Gorosei. Achei interessante o conceito e a possível referência que Oda trouxe aqui. Se ele tivesse decidido marcar uma tatuagem no braço de um dos Cavaleiros Sagrados, isso tornaria a conexão ainda mais evidente. Agora, em relação aos 2 Cavaleiros Sagrados invocados neste capítulo, temos São Somers, da família Shepard, que é a mesma família de um dos Gorosei. Inclusive, eles lembram vagamente a aparência de outro. O segundo é São Kirin-Han, da família Limoshif, ambos personagens extremamente bizarros e extravagantes. O primeiro, São Somers, foi invocado ainda de cueca e junto ao seu sofá, sem perceber que havia sido convocado. Ele questiona o que a idiota está fazendo em sua sala. Já o segundo, Kirin-Han, é invocado sem perceber, usando um capacete de Tenryubito. Ele parece ter um poder mítico despertado e aparece parcialmente transformado em uma criatura chamada Kirin, como sugere seu nome. Essa criatura também é mencionada na saga de Harry Potter, especialmente na franquia de Animais Fantásticos. Isso levanta a possibilidade de que Oda tenha revisto os filmes de Harry Potter recentemente. Como era de se imaginar, Oda trouxe uma pitada de humor com esses cavaleiros. Mas, para adicionar um último banho de água fria nesse calor infernal, recebemos a notícia de que Figland Shamrock foi chamado de volta para Malijoa para lidar com os acontecimentos na Terra Sagrada. Isso explica a presença de 2 Cavaleiros Sagrados em vez de apenas um, pois um deles irá substituir o irmão de Shanks. Seria muito melhor se eles fossem trocados pelo próprio Shanks, meu amigo. Manda o irmão do Shanks de volta e traz o Shanks. E por que isso foi um banho de gelo praticamente? Porque todo mundo queria ver o Shamrock descer o cacete em todo mundo em Elbaf. Não era pra ser o Loki o vilão principal? Então, por que o Shamrock não está em ação? Como assim o Zoro, o Rei do Inferno, portador do estilo de 3 espadas, não vai enfrentar o Shamrock com seu poder do Cérbero, o Cão de 3 cabeças e Guardião do Portão do Inferno? Como que Oda vai ser inimigo do hype a esse ponto, meu irmão? Como é que Oda decide tirar o Shamrock do arco e ainda deixa o Scopper Gaban de escanteio até o final do arco? E outra coisa, se o Shamrock não vai ser o vilão final desse arco, a única opção que resta é o próprio Loki. Mas ainda existe a possibilidade de ele se aliar ao Luffy, como muita gente tem teorizado. Então nem sei se podemos considerar o Loki um vilão final de fato. Na minha visão, seria muito mais interessante ter uma luta séria e mortal do Luffy contra o Loki, e só depois disso o Loki decidir se aliar ao Luffy. Agora que o Shamrock vai pra Malijoa e o Luffy conseguiu a chave, só resta libertar o Loki e ele assumir o papel de principal antagonista desse arco. Quem sabe no final os dois possam se unir contra um inimigo em comum ou encontrar uma linha de ideais semelhantes. Quando o Loki menciona que pretende destruir este mundo, pode ser que ele esteja se referindo exatamente ao novo amanhecer que o Luffy está destinado a trazer para o mundo, ou seja, sem que eles saibam, pode ser que os dois estejam destinados a seguir o mesmo caminho, destruir este mundo e trazer um novo amanhecer para ele. Bom, não tem como negar a quebra de expectativa que foi a participação do Gaban nesse capítulo, e o fato do Shamrock estar a caminho de Malijoa. Então vamos torcer para que o Loki atenda às expectativas agora que o Luffy conseguiu a chave para sua libertação. Se o Loki não se consolidar como o vilão final de Elbaf, talvez Oda decida dar esse papel a outro personagem. E é óbvio que se alguém fizer isso, essa pessoa só pode ser a ex-imperatriz Charlotte Linlin. Não posso deixar passar essa oportunidade de mencionar isso mais uma vez aqui no canal, só para refrescar a memória de vocês. Talvez eu faça um vídeo falando mais sobre isso nos próximos dias. Mas por enquanto, se você ficou até o final e gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, conferir a inscrição no canal com o sininho ativado e acessar Beleza. Até a próxima, tchau!